Estamos agora ao vivo no Instagram. E aí, pessoal? Esperar essa galera entrar. Hoje teremos uma live. Chicotadas da Lara entrou. Até fiquei curioso pra saber quais são as chicotadas da Lara. E aí, pessoal? Beleza? Olha a minha digníssima aí. Vamos esperar a nossa gloriosíssima Alessandra chegar por aqui pra gente começar a nossa live a respeito da família. A respeito da família. Tem que ver se eu acho ela aqui, né? Porque tá entrando um monte de gente ao mesmo tempo. Esperar ela entrar aí e dar um oi para mim. Pedir para participar, a gente ajeita. Beleza ou não? E aí, galera, como é que vocês estão? Vocês gostaram hoje, né? Assistiram o filme, não? Assistiram o filme 300 hoje ou não? Caramba, a Jéssica mandou uma mensagem ali agora no meu Instagram que eu achei sensacional. Um montão de mulher querendo um homão da porra. Um montão de mulher querendo um Leônidas. Mas poucas dispostas a serem uma rainha gorgo, Tô de olho em vocês. Vocês acham que eu vou ficar só dando porrada em homem, né? Espera chegar a vez de vocês ainda, mocinhas. Calma que vai chegar essa hora. Por enquanto eu tô dando só porrada em macho, mas vai chegar esse momento. Ah, aqui ela, aqui, ó. Vamos ver. Deu atenção. Nossa querida Alessandra. Você tem que seguir essa mulher, aprender a ser uma leoa. Lá. E aí? E aí, tudo bem com você, Jorge? Graças a Deus, e com você? Tudo bem, que alegria poder estar aqui. Foi algo bem inusitado, né? Porque eu creio que só pode ter sido Deus, porque não tem condição, né? Eu estar aqui dessa forma. Foi o próprio Deus que preparou para que eu estivesse aqui, mas eu estou bem feliz, que alegria. Que alegria, Amém, prazer em conhecer você. Vou conhecer um pouco mais agora, né? Pronto. Deixa. É o seguinte. Quando eu comecei o Instagram aqui, né? Esse Instagram ele tinha como princípio ajudar homens e mulheres a amadurecer, né? A crescerem, né? De fato serem grandes, homens e mulheres maduros, homens e mulheres dispostos, né? Essa era a grande intenção desde o início. Né? E esse é o que eu tenho feito desde o começo. E uma forma, claro que é uma forma que pesa muito para homens e mulheres, de uma forma geral, é a questão do relacionamento. Então o que a gente fala aqui são exatamente tentar motivar homens e mulheres a serem melhores, né? Dentro do seu relacionamento e fora dele, enquanto pessoa. E diante disso, né, inclusive hoje eu fiz uma série grande assim a respeito do amadurecimento do homem, né? Homens muito imaturos, né? Homens que de fato não sabem. E eu venho batendo muito nessa tecla, né? Que de fato a gente tem um grave defeito, inclusive essa é uma das coisas que eu queria comentar com você já, a respeito quando a gente fala sobre a crise da família, né? A crise moderna da família. Sim. E eu percebo isso no consultório, né? Eu sou médico, sou médico intensivista, atendo TI e trabalho com saúde mental. Né? Então eu atendo tudo quanto é tipo de transtorno mental, né? Mas principalmente danos da biografia, ou seja, problemas no casamento, problemas de separação, problemas de, né? Principalmente essas coisas. E aí, eu falando bastante sobre homens, né? Eu falei, cara, a gente precisa de bons exemplos de mulheres também. Né? O cara tá falando isso aqui agora, né? Tá falando isso aqui agora. A gente precisa de bons exemplos de mulheres. Tem um montão de mulher querendo um bom leão, né? Mas poucas mulheres dispostas a serem leoas. Pouquíssimas mulheres dispostas a serem uma leoa, né? A estar pronta, a estar disposta diante de Deus, né? Diante da vida, diante da família, para honrar o seu chamado, honrar a sua vocação. E aí, quando eu tava pensando, né? O que a gente poderia falar? E minha esposa, inclusive, foi quem sugeriu. Ela falou, meu bem, você podia falar mais sobre a família, né? Eu vejo a Alessandra rezando, eu vejo você rezando, eu vejo você fazendo as coisas lá, sabe? Eu vejo você fazendo live 4h57 da manhã, meu Deus. E dá um monte de gente rezando. Ô Jorge, deixa eu só falar uma coisa. Estão dizendo que para mim eu tô normal, tô bem afastada, que o meu rosto tá muito próximo, tá mesmo? Você tá me vendo muito próximo? Eu tô te vendo normal. Pra mim tá bom, hein? Então tá ok. Então não sou eu. Porque eu já tô aqui, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer? Não, tá tudo certo. Pra mim tá legal. Eu não sei. Mas pra mim tá tudo certo. Então tá bom. Então vou manter aqui. Perfeito. As pessoas falaram que
Meu rosto estava muito próximo. Eu falei, não, gente, eu tô afastado. Eu tô até numa cadeira mais baixinha, que eu sou grandona. Ah, perfeito, perfeito. Então tá bom, desculpa. É só porque ele... Não, que isso, que isso. Então, assim, diante disso, né, eu falei assim, cara, vamos falar a respeito de família. Né, vamos falar a respeito de família. Porque, eu vou te explicar por quê. Por que desse tema de família. Porque para mim hoje, as pessoas, elas têm se perdido. Elas têm se perdido, primeiramente, porque elas têm apanhado bastante nessa área que, de fato, é o berço, né? É o Sim. berço. João Paulo II, ele falava assim que a primeira casa, né? A primeira igreja é a família. Nasce tudo Sim. aqui. Nasce na família. Né? A coisa começa aqui, na família. Então, a crise hoje do relacionamento, a crise moderna do feminismo, a crise da masculinidade, a crise, basicamente, é uma crise da família. Né? É uma crise familiar. É uma crise que se inicia, sobretudo, dentro da família. Né? E dentro da família vem um monte de coisas que a gente consegue enumerar, né, depois, Sim. sequencialmente. É uma crise do homem, que deixou de ser homem, que deixou de ser aquele provedor, que deixou de ser aquele... ele é tão criticado, né, deixou de ser o patriarca, né, deixou de ser o homem da casa. Hoje em dia isso é tão criticado. A mulher, né, e como tu muito fala, né, a mulher deixou de ter essa noção da submissão, né, essa noção da pureza feminina, essa noção né, de esse pensamento errôneo, esse pensamento errado de que esse negócio de mulher ser submissa, isso não existe, sabe? Isso é besteira. Cara, é preciso entender o que é o termo submissão de fato, né? Sim. Sim. Compreender. Sobretudo, né, essa família que sai de dentro de um princípio religioso e moral, né, que ela é deslocada de um princípio religioso e moral, que até então era algo que ainda segurava. Né? Você entende que desde a Revolução Industrial a coisa vem piorando, né? Vem piorando. Mas ainda tinha algo que o segurava a família, né? Que sustentava essa família. E de repente a gente chega num ponto em que hoje suprime esse princípio religioso e moral. O homem vai fazer o que quer, a mulher vai fazer o que quer, os filhos, cada um vai para um lado, né? E a gente não tem mais família. Né? Acabou-se a noção de família. Olha, família... As pessoas às vezes olham e falam assim, nossa, mas vocês cristãos falam tão bonitinho sobre família. A questão da família como base, Aristóteles falava tão perfeitamente sobre isso, porque é um filósofo grego que viveu há quantos anos atrás, ele dizia que a família era a base para uma comunidade, para uma cidade. Era a comunidade base para uma cidade, para um povo, para uma sociedade. A família bem estruturada, ela forma pessoas estruturadas. Uma família desestruturada, ela vai colocar a gente desestruturada aí do jeito que a gente está vendo. Então, quando a gente pensa em família, a gente não pensa só em estar ali rezando, amém, aleluia, porque as pessoas também distorcem muito. Porque quando a gente fala de família, eles acham assim, não, vocês são muito aleluiados, ai, não. Não é isso, é porque é base de princípio, de caráter, de valor. Quando você diz que um homem perde a referência de ser homem, em contrapartida, a mulher também perdeu a referência de ser mulher, e eles nunca vão conseguir constituir um lar decente. Não tem como, porque quem perde essência vive de aparência. E quem vive de aparência não consegue fazer nada que frutifique. Então, assim, quando você trouxe essa proposta para mim, eu até falei assim, Deus, ele não me conhece, eu também não conheço ele, mas eu vou confiar em ti, porque o Senhor me levaria o Senhor não me levaria a uma live qualquer. E aí você trouxe o tema, eu falei assim, caraca, mano, eu amo falar sobre família, porque eu venho de uma família com princípios, com valores, com uma mãe que entende o propósito de um pai, que é um homem, que é o esteio, o sustento da casa, de uma mãe que tem personalidade forte, mas que nunca sobrepôs a voz do meu pai. E eu não estou falando que a minha mãe é bobinha, porque ela não é. Quando se fala de submissão, a mulherada já começa a arrepiar, tremer, porque elas entendem que submissão é um homem que vai só mandar. Isso aí não é submissão, isso é loucura, é insanidade. É uma pessoa desequilibrada e que não Omissão isso, entendeu. né? Ela não entendeu. Submissão é quando uma mulher ela está debaixo da missão de um homem, ou seja, ela anda ao lado dele e ele pode conduzi-la porque ele é o cabeça. Mas se é um homem desequilibrado, ele nunca vai poder ser cabeça na vida de ninguém. E uma mulher totalmente desequilibrada, ela nunca vai entender o que é ser uma mulher auxiliadora.
que foi quando Deus criou Eva e ele disse para Adão, estou criando para você uma auxiliadora. Eu acho tão lindo esse termo. De uma mulher que não quer apenas ser um homem, mas uma mulher que exercita o seu papel de mulher, que exerce o seu papel. Sabe? Eu posso fazer mil coisas, Jorge. Eu tenho competências, eu posso fazer e sei que posso. Mas existem coisas que a mulher foi criada para fazer que o homem não pode fazer. E a gente está querendo virar homem. Isso, e abandonar essas coisas, né? Homem. Pois é. Eu falo que... Pode falar. Pode falar. É que eu falo muito, eu falo demais. Eu ia falar o seguinte, é que tem uma simbologia que eu acho maravilhoso, né? Que achei massa você citar Aristóteles, porque Aristóteles é exatamente o primeiro homem a citar essa simbologia feminina, né? A mulher, ela tem uma capacidade que só a ela é dada, né? E essa capacidade alcança o nível máximo de capacidade de um ser humano. A mulher, ela é capaz de gestar. O que é gestar? É transformar algo que ainda não está pronto em algo completo, né? A mulher, ela pega uma casa, um galpão, um alpendre, alguma coisa e transforma num lar. Ela é capaz de gestar isso e transformar num lar. A mulher pega um punhado de legumes, um punhado de carne, um punhado de coisa e faz um banquete para sua família. A mulher, ela é capaz de receber uma sementinha do homem, né? Um esperma, beleza? Sim, ok? sim. Né? E transformar isso num ser humano, sabe? Num ser humano. A mulher é capaz disso. A mulher é capaz de receber uma graça e gerar o próprio Deus. Caramba, só a mulher é capaz disso. Né? Só a mulher é capaz disso. E a mulher tá querendo ser homem, pelo amor de Deus. E assim, e você não perde a sua feminilidade, a sua força, porque a nossa força é diferente. Eu tenho uma força diferente da força do Jorge. O Jorge tem uma força diferente da Alessandra. E quando nós unimos essas forças, elas se completam e a gente vira uma potencialidade. O que a gente vê hoje nas relações, nas famílias, é um cabo de guerra, né? Um puxa de um lado, outro puxa do outro, cada um quer ir para uma direção. A mim foi dada uma competência, uma capacidade. A você foi dada outra competência, outra capacidade. Eu não deixo de ser uma mulher forte. Eu não deixo de ser uma mulher ousada. Eu não deixo de ser uma mulher aguerrida, decidida, determinada, porque eu assumo meu papel de mulher. Nunca. Pelo contrário. Quanto mais eu assumo meu papel como mulher, mais a minha essência vai exalar a fortaleza, a determinação, a sabedoria. E eu vou também entender que, como mulher, eu sou realmente ponto de influência para outras pessoas e que eu não alavanco só mulheres, porque o discurso de que mulher levanta só mulher é errôneo. Uma mulher equilibrada, uma mulher pautada em Deus, uma mulher sábia, madura, ela não alavanca mulheres, ela alavanca gerações. Então aí vem mulher, homem, criança, jovens, anciãos, porque ela foi preparada para isso. Mulher não está acima do homem, homem não está acima da mulher, nós andamos lado a lado. E com essas competições... Pode falar, Jorge. Essa questão da força feminina que você citou, eu acho ela fantástica. Eu estava conversando com um amigo essa semana, né, e eu falo, de fato as mulheres não entenderam o que é a força feminina. Né? A mulher moderna, ela se esqueceu de que de fato é a força feminina. Né? Esses dias atrás eu li a história, né, eu já contei essa história aqui algumas vezes no Instagram, algumas lives aqui, né, que pra mim é uma história fantástica. Né? É quando... a princesa Diana, né? Meu Deus, a princesa Diana, uma mulher tremenda, grande, né? Não sei o quê, defendia o feminismo, beleza. E aí ela resolve visitar a Madre Teresa. E ela chega lá e pergunta, né? Cadê Madre Teresa? E Madre Teresa já estava mais no final da vida, ela já estava extremamente magra, né? E tudo. Ela já era Nobel da Paz, ela já tinha 300.500 colégios, hospitais, tudo sob a direção dela. E a princesa Diana chega, fala assim, cadê Madre Teresa? Ela fala assim, olha, ela tá lá no fundo ali, né, no fundo era um galpão grande, ela chega, no final tinha várias camas, os mendigos tomando banho, e ela tava lá no final dando banho no mendigo. E aí a princesa Diana, ela chega pra ela e fala assim, por que você tá fazendo isso? Sabe? Porque no entendimento dela, existia um tipo de diferença de força ali, ela não entendeu, ela não compreendeu, né? E Madre Teresa falou assim, eu tô fazendo isso? Por que não? Sabe? Ela é uma resposta simples, né? Por que não? Ninguém consegue olhar para a Madre Teresa e falar assim, essa mulher é fraca. Ninguém consegue. Não tem como. Por quê? Porque, de fato, o que ela entendeu? O que ela entendeu? A força feminina, ela não vem da força física, ela não vem da força do braço, ela não vem do falar mais alto, ela não vem daí. Ela não vem daí. Ela vem de outro lugar. Né? Ela vem de uma essência diferente. Né? É outro tipo de força. Você consegue transportar isso para dentro de um relacionamento, para dentro de um casamento, para dentro da família.
sabe, a família, ela começa a girar de um formato diferente. É o que você falou, né? O homem é a cabeça, né? E a mulher é o pescoço. A mulher sabe, ela É que a direciona o mulher homem. homem é cabeça, mulher é coluna. Se ela for sábia, ela até faz a cabeça virar para o lado que ela quer, entendeu? Porque a cabeça se movimenta aqui, ó. Né? Pronto. Então, é importante a gente entender que a nossa força... Eu sei, quero fazer um parênteses, eu sei, porque eu tenho um Ministério com Mulheres, eu sei que muitas mulheres tiveram que assumir uma postura muito masculina porque os homens viraram tanga frouxa. Desculpa a expressão. Isso, excelente. Entendeu? Mas então, Excelente. as mulheres tiveram que assumir uma postura muito masculinizada, porque tem que dar conta de trabalho, tem que colocar comida em casa, tem que cuidar de filho, tem que sair cedo, pega metrô, pega ônibus, aquela luta, porque o homem que está ao lado é um tanga frouxa que não dá conta Não é homem, de nada. né? Não honra, ele não honra a postura de homem, não tem hombridade. E aqui a gente não está esculhambando homem nem mulher, a gente está falando no contexto geral, para as pessoas entenderem. Mas muito homem hoje não quer assumir esse papel de homem, então a mulher teve que assumir. Só que a minha força, ela advém de sabedoria. Se nós pegarmos a mulher de Provérbios 31, você vai entender assim que ela tudo que ela fazia com muita sabedoria. Deus dotou a mulher de uma sabedoria e nós estamos perdendo a capacidade de sermos sábias. Que a sabedoria, ela também é um traço da inteligência espiritual. A gente está muito preocupada com a inteligência cognitiva, a gente está na era da inteligência emocional, porque fala-se muito sobre isso, mas nós estamos perdendo a capacidade da inteligência espiritual, que é transitar nos diversos setores com uma sabedoria extrema. E a mulher, ela sabe, ela tem o que muitos chamam de feeling, de intuição, eu chamo de Espírito Santo. Ela tem aquela capacidade assim, devo, não devo, posso ou não posso, não é bom fazer isso. A mulher, ela se torna conselheira do homem que está ao lado dela. Por isso que uma mulher, ela consegue alavancar homens de forma extrema. Tem mulheres que alavancam e tem mulheres que derrubam, né, gente? Porque também puxa, né? não é essa belezinha toda, não. Porque tem mulher que é a bagaceira total, só Jesus na causa. Mas quando ela tem essa capacidade, que ela entende essa capacidade que ela tem, ela vai alavancar. Ela vai alavancar. Então, muitas vezes eu não venço no grito. Por exemplo, eu tenho um temperamento colérico e eu entendo bem meu temperamento. Eu falo, eu gesticulo. E aí um dia eu estava num momento de oração bem intimista, Jorge, eu orava e Deus falou para mim assim, existem coisas que você vai precisar vencer no silêncio. Sai de cena. Mas, Senhor, como que eu vou sair de cena? Tipo, mas se eu não for, se eu não fizer, não vai fluir. Ele falou assim, vai fluir, sai de cena. E aí eu comecei a perceber que eu precisava retomar na minha vida o papel de ser mulher, filha, amada, aquela que precisa também do carinho, que entende que receber carinho faz bem, porque a gente está numa era que assim, eu me basto, eu dou conta de tudo, eu faço tudo, eu não quero isso para minha vida. E você vai criando sequelas na sua alma, por quê? Você se basta, então todo mundo que chega perto de você não tem nada para te oferecer. Ah, eu A família moderna é engraçado. Parece que, me corrija também, né, se eu não estiver errado, mas quase todas as mulheres que eu venho conversando e que tem esse traço, né, de eu me basto, eu me completo, é porque escutaram a vida toda ali, né, da mãe, da avó, você não pode depender de homem, não é assim? Você não pode depender de homem. Você não pode depender sabe? Porque homem é tudo traidor, né? Homem é tudo grosso, é tudo bruto, sabe? Então, você tem que levantar, você não pode depender de homem, você tem que ir atrás, você tem que trabalhar, tem que se formar, sabe? Essa cultura, porque ferrou com a cabeça, né, da mulher, ferrou com a cabeça do homem. Ela diminui o homem, coloca o homem feminilizado, esse homem frouxo, esse que você citou, né? Esse homem frouxo, eu vivo citando isso aqui, né? E aí, perdem-se os papéis. O problema hoje, dentro da família, é perde-se o papel. Aí nasce um filho, parece que o filho vira o manda-chuva da família, pra piorar tudo, né? Parece que o filho que não tem consciência nenhuma, que não tem razão, que não tem lógica, que não tem raciocínio, se torna o senhor da casa. Por quê? Porque o homem tá deslocado, a mulher tá deslocada do seu papel de nada funciona, nada casa. As coisas não... Olha só, você citou uma coisa que eu gosto muito. A avó sofreu muito com homens, então ela cria na mente dela que todos os homens não prestam. Aí a avó criou as filhas com o mesmo pensamento.
A filha cresceu, gerou a neta, né? Com o mesmo pensamento, o homem não presta, cuidado. Gente, homens não prestam e tem homens que prestam. Mulheres não prestam e tem mulheres que prestam. É uma questão de caráter. Caráter. E a gente também tem que ter uma noção até para colocar alguém na nossa vida. Tem gente que a gente também quer colocar qualquer um dentro da nossa vida, depois a gente fica reclamando. Você não sabe escolher, não sabe discernir. Olha, tem gente que tem quem sim, quem não e quem nunca. A gente tem que ter esse discernimento. Aí a gente coloca qualquer traste lá e fala, porque todo homem não presta. Não, não é verdade. E a gente criou isso, essa coisa de que eu faço, eu resolvo, eu não preciso. Olha, eu vou dizer para você. Eu consigo fazer tudo. Eu consigo fazer um monte de coisa. Eu troco lâmpada, eu troco chuveiro, porque eu aprendi a fazer. Sabe, eu gosto de tudo. Eu gosto de moto, eu gosto de carro, eu gosto das coisas. Agora eu vou te dizer uma coisa. Como é bom você ter ao seu lado um homem que cuida de você. E eu aprendi a ser cuidada. E eu aprendi isso dentro da minha casa. Porque o meu pai é muito cuidador. Ou seja, se a gente vai fazer alguma coisa, ele fala, não, pode deixar que eu faço. Deixa que eu faço, né? Deixa, o homem não. E não, ele não está me desmerecendo, ele não está me colocando para baixo, ele não está dizendo que eu não sou capaz. Ele está dizendo assim, eu quero cuidar de você. Então, quando a gente tem uma mente distorcida, a gente recebe a comunicação do outro truncada, porque a gente interpreta do nosso jeito. A gente quer escutar outra coisa. Não, você não quer saber. Exemplo, bobo. Eu tenho força, eu sou muito grandona, eu tenho 1,81 m. Então eu tenho força, eu consigo puxar, eu consigo fazer um monte de coisa. Mas se tem um homem ao meu lado e eu preciso pegar alguma coisa, eu falo com ele assim, por gentileza, você pode pegar para mim? Porque eu estou treinando a minha alma para receber um carinho de alguém. E aí, o que acontece nas relações? A mulher vira homem, o homem vira mulher. Aí dentro das relações é aquele choque absurdo. Quando eles têm filhos, eles não conseguem educar porque eles ainda são bebezões que não saíram das fraldas. Então eles não vão educar seus filhos da forma correta. E aí o que acontece? Eles deixam de fazer o papel de pai e mãe para fazerem o papel de irmãozinho dos filhos. É onde a gente está vendo essa coisa tão devastadora na sociedade hoje. Filhos não respeitam mais pais e mães. A palavra... Eu falo que... Não, pode falar. A palavra em Êxodo 20, capítulo 12, eu gosto muito dessa palavra porque ela é arraigada na minha alma. Honra teu pai e a tua mãe, para que os teus dias sejam prolongados na terra. Quando a gente honra pai e mãe, independente se eles são bons ou são maus, a gente honra, a gente cuida. Isso independe se eles foram bons, a gente cuida. Deus nos honra também. E aí a gente vê uma geração que a mãe fala uma coisa, ele grita um palavrão. O pai fala uma coisa, você não manda em mim. Meu filho, se eu fizesse isso, eu ficava assim, meus atacantes, você é doido, minha cara. Eu perdi os atacantes todinho na frente. Tu não manda em mim, minha mãe é pá, entendeu? Não tinha conversa, não. E aí essa disfunção, que é uma disfunção muito triste, porque você vê que é uma disfunção na alma, você lida com uma doença mental, você vê quantos transtornos tem hoje na sociedade, as pessoas estão totalmente transtornadas, e aí elas não têm competência para dar seguimento naquilo que é um projeto de Deus, de constituir e fazer com que a família frutifique, porque estão tão sequelados e não perceberam isso antes. É muito triste, Jorge. Muito. Eu vejo isso o tempo todo, o tempo todo. Assim, é uma falta de autoridade. Eu falo que a autoridade, ela é algo que ela é dada por Deus quando você está inserido na realidade. Alguém que de fato está inserido na realidade. Aquilo que, quem é real, quem está na realidade, ele recebe esse dom de realeza. É daí que parte a autoridade. Daí que parte a autoridade. É quem de fato é real. O Cristo, ele tinha autoridade porque ele sabia, ele era, né? É só isso. Então, o que é o problema? São pais e mães que priorizam os filhos antes de priorizar um ao outro, né? Então, é um homem que não prioriza a esposa que não prioriza o teu marido, né? Não entende que o propósito da criação é um priorizando o outro e ambos, enquanto uma unidade priorizando os filhos, né? Invertem essa ordem. Quando eu falo isso aqui, a galera tem gente que arranca os cabelos, fala, meu Deus, o que você está falando? Eu tenho que priorizar meu filho. Eu falei, não. É o teu marido,
é a tua esposa, é necessária essa unidade de priorizar os filhos. Porque se você prioriza independentemente, o que você vai começar a fazer? Você vai tratar o seu filho não como um pai ou como uma mãe. Você vai tratar o seu filho como alguém que você quer agradar. Né? Como um irmão, como você falou. Né? Aí você começa a falar assim, você não tem mais autoridade porque você não é real. A sua posição que você ocupou não é uma posição real. Não, é uma posição deslocada da realidade. Você está deslocada da realidade, você não tem autoridade, você não vai conseguir, de fato, colocar as coisas nos eixos ali. E aí cria essa geração, né, completamente transtornada, completamente deslocada da realidade. Filhos que têm um completo descenso de realidade. Né? Acham que mandam no mundo, acham que podem o que quiserem, acham que o mundo deve alguma coisa para eles. O tempo todo acham que o mundo deve alguma coisa para eles. Né? Então, assim, é uma sequência, né, de erros. É o homem que vai fazer o papel dele, Sim. não vai fazer o papel de homem. A mulher que não vai fazer o papel de mulher, né? Ambos acabam tendo um filho, né? E esse filho também não vai ocupar o papel de filho. E aí os filhos acabam arcando com as inconsequências dos seus pais. É muito triste quando a gente olha essa geração. Exemplo, quando eu era mais nova, eu sempre quis uma bicicleta e minha mãe não tinha como me dar uma bicicleta. E nem por isso a gente surtou, porque a gente não pôde ter a bicicleta. Hoje em dia, os pais fazem empréstimo para comprar iPhone para filho. Minha mãe dizia assim... Minha mãe falava que o lance é o seguinte, minha filha, neguinha, tu vai ralar para você comprar suas coisas. E eu sei que aquela forma dela falar não era uma forma agressiva. Ela estava dizendo assim, você quer conquistar coisas? Trabalhe. Hoje em dia, os pais querem dar tanta coisa para os filhos e esquecem de dar o primordial, limite. Mimor? Isso? Não tem limite, não tem limite. Não tem limite. Durante um período, eu dei aula de matemática em algumas escolas aí, e eu observava, porque eu era sempre muito linha dura. Sempre fui linha dura. Pá, 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 pá. Tipo, Capitão Nascimento, pede pra sair. Eu era essa, assim. Mas muito amada pelos meus alunos, graças a Deus, muito amada. E eu comecei a perceber, limite é tudo. Daqui pra cá você não pode mais. Se hoje eu sou a mulher que eu sou, porque eu me considero uma mulher completa, uma mulher inteira. Então eu não preciso de metade para me completar. Deus entrou e completou tudo. Eu sou inteira. Deus fez pessoas inteiras, não fez pela metade, porque Deus é perfeito. Se eu sou essa mulher que eu sou, porque um dia alguém colocou limite. Porque se a minha mãe não tivesse colocado limite em mim, eu batia nela. Porque eu sempre fui atrevida. E ela disse assim, aqui não, filhinha. Aqui não. Aqui quem manda não é você, sou eu. Como isso me fez bem? Porque me ensinou a respeitar pessoas, entender que o meu direito começa onde o seu termina. Me ensinou a respeitar processos. As coisas não são assim. Quem era eu e a minha irmã para fazermos um showzinho básico porque a mamãe não tinha comprado alguma coisa pra gente? Meu filho, a gente tava enterrada hoje, porque minha mãe era fora da roupa. Não aceitava, não. Minha mãe, ela falava assim, o que é isso? Só dela olhar pra gente, a gente entendia. Hoje a gente dá muita risada, nós somos mulheres adultas, a gente dá risada mesmo. Criança hoje, pai pode falar, mãe pode falar, pode revirar o olho, eles não entendem porque não existe limite. E aqueles pais que sofreram algum tipo de sequela na sua criação, na sua formação humana, não vão conseguir trazer isso para os seus filhos. Então é muito bom a gente rever essas questões, né? Família construída na base, tem que ter pai e mãe que também tiveram bases concretas, né? Reais, verdadeiras. Os filhos hoje, né? Sabe o que me parece, o que eu presencio muito nos consultórios, né? Um dos 7 conselhos, eu fiz até uma live esses dias atrás sobre os 7 conselhos de Santo Anselmo na criação dos filhos. E aí, o conselho primordial que ele cita, né, Santo Anselmo, ele fala assim, olha, existe um conselho que sobrepõe-se a todos os outros, né? Nós criamos os filhos para o mundo, né? Um lar verdadeiro de amor é um lar que esteja pronto, que dê a base suficiente para que esse filho queira ir para o mundo, ele queira sair, né? O problema é que os pais e mães de hoje, eles querem exatamente o processo contrário, eles querem prender o filho dentro de casa, né? Essa deficiência de amor, essa carência, né? Eles depositam, ao invés de, como ele não tem a esposa não tem aquela resposta do marido, o marido não tem não supre a carência que ele tem da esposa, ele começa a colocar as carências no filho. E quer que aquele filho permaneça, né? Então, se antes, a minha mãe também é igual a sua, né? Se antes eu dava uma birra pra minha mãe e falava, eu quero tal coisa, minha mãe fazia, cala a boca. Faz silêncio.
Eu já falei que não. Não é não e acabou. Se der birra, tu vai apanhar e vai ficar de castigo, sabe? Por quê? Porque minha mãe não era isso que ela queria. Ela não me queria dentro de casa. Ela queria que eu fosse um homem. Ela queria que eu fosse melhor. Ela queria que eu fosse pro mundo, né? É isso que ela queria, é a intenção dela, né? As mães de hoje não. Elas querem suprir as suas carências nos seus filhos, né? Aquela carência que ela tem do marido, aquela carência que ela teve do pai, às vezes, né? Ela quer suprir no filho. Ela quer suprir na filha. Ela quer se realizar na filha. Não é assim. Não é assim. E aí, como é que ela se realiza na filha? Ela tem que manter a filha. Como é que ela faz pra manter a filha? Ah, filha, eu quero um iPhone. Vou fazer um empréstimo pra fazer isso. Você falou a verdade. Um empréstimo pra comprar um iPhone, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, sabe? É uma falta de limite completa. Mas é uma falta de limite que é refletida por conta de uma carência de pai e de mãe, uma carência de um marido, uma carência de uma esposa, uma carência de pais que também não tiveram pai e mãe direito, né? E aí a coisa vai se reverberando, né? Camada por camada vai chega nesses filhos completamente. Essa geração nova agora, né? Crianças de 10, de 12, de 15 anos, é uma geração que vai dar um trabalho danado. Você tá louco. Olha, eu tenho até medo. Eu tenho até medo. Primeiro, por quê? Por que as pessoas... Eu citei o iPhone porque é o telefone da modinha e esses meninos são muito focados em moda. Eu não posso julgar porque eu sou da época da mochila da Company, roupa da Vidibula, eu sou, né? Calça da Zump, essas coisas. E que a gente ficava doido para ter, mas não tinha, né? Então, assim, enfim... A geração que a mãe sempre vai preocupar e o pai, vou dar um iPhone também, que é para compensar aquilo que ele não pode fazer. Então a gente tem uma geração, acho que todo mundo tem um telefonezinho na mão, crianças muito novas já ali viciadas no telefone, crianças de 2 anos já sabe como é que liga um telefone, como é que... mas não sabe como é lidar com pessoas. Eu sou da época que a minha mãe sentava com a gente sempre leu muito em casa, porque minha mãe incentivava. Mesmo sendo uma mulher muito simples, ela sempre nos incentivou muito a leitura. Leitura, música clássica. Minha mãe, eu falei assim, ela é fora da curva. Porque ela não tinha uma instrução absurda, mas ela tinha um negócio que eu não sei explicar. Então, assim, eu cresci ouvindo Bach, Beethoven, Chopin, Tchaikovsky, isso tudo. E é uma verdade, eu cresci ouvindo isso porque eu aprendi, né? Ela sentava com a gente, ela conversava com a gente. Eu lembro da minha mãe sentando e colorindo coisas com a gente. Aquilo faz tão bem. Eu lembro daquilo, eu falo assim, cara, minha infância foi tão de boa. Eu brinquei de coisas tão gostosas. A geração de hoje não tem isso. Eu não estou dizendo que eles têm que copiar o que nós fomos. Mas o pai e a mãe precisam sentir o cheiro de um filho, Jorge. Os filhos estão entrando nas drogas e os pais não sabem nem que o cheiro mudou. Porque não tem hábito de abraçar e cheirar um filho. Perfeito. Quando você abraça e cheira um filho, você sabe que qual que é o cheiro da maconha, qual que é o cheiro da cocaína, qual que é o cheiro do álcool. Você fala, ei, esse cheiro aí não é o cheiro que eu estou reconhecendo. Não é eu. E a gente está vendo, olha aqui, o afastamento. Né? A gente é família, cada um no seu quarto com a sua televisão, porque a gente já não consegue mais fazer refeições juntos. A gente não consegue... A galera surta. Né? As pessoas me perguntam assim, os meus filhos não vão para a escola, eles fazem homeschooling. A mãe deles ensina em casa. Minha esposa ensina eles em casa. Eles aprendem só em casa. E aqui em casa então, é engraçado que as pessoas falam assim, como é possível criar crianças sem televisão? Como é possível criar crianças sem celular? Como é possível crianças... O que as suas filhas fazem? Eu falo, exatamente o que você falou, achei perfeito. O que a sua mulher faz? Ué, os meninos, eles desenham, eles brincam de construir, eles brincam de fazer as coisas, brincam de cozinhar, ajudam a mãe a cozinhar, ajudam a limpar a casa. Eles, sabe, é só isso. Eles escutam Bach, escutam Beethoven, escutam Tchaikovsky, aprendem poesia, né, leem Camões, aprendem inglês, aprendem latim, é isso que eles fazem. Você fala, caramba, ué, mas como que vocês conseguem? É simples, é uma mãe cumprindo o papel de mãe. Sabe? É só isso. Ah, mas Jorge, a sua realidade é diferente, porque eu tenho que sair de casa, porque eu sou obrigado a sair de casa, eu não posso ficar com meu filho. Beleza, eu entendo. Tem realidade de certas famílias que é mais difícil mesmo, mas nada impede nisso aí que você falou. Porque o grande detalhe não é não colocar na televisão, não é ir, né, tirar as telas, não é ensinar a aula, levar para aula de latim. Não é... O fundamento não é isso. O fundamento é chegar em casa. Eu achei perfeita a sua colocação. O fundamento é, tu tem que sentir o cheiro do teu filho. O que tá faltando não é todo esse resto, sabe? Tá faltando abraçar o filho, tá faltando beijar o filho, sabe? Tá faltando botar o filho no colo, sabe? No fundo, todo esse resto é bonito, é legal. Ah, que legal não usar tela. Ah, que legal falar latim. Ah, é legal, bonito, né? Beleza.
Mas tem certeza que o fundamento mesmo da coisa, né, é a presença. A mãe do pai ali, de abraçar, de cheirar, de beijar, né, de ter, de construir para depois o filho não chegar, né, aos 15, aos 20, aos 30, aos 35, tá sofrendo por amor. Tá sofrendo porque alguém não agradou, sabe? Não tá sofrendo porque alguém não deu atenção suficiente. Fala, meu amigo, minha mãe e meu pai já me deu atenção suficiente. Pode ficar tranquilo, sabe? É quando eu faço essa comparação, às vezes, de um curso que eu vou falar sobre sexualidade, e eu faço essa comparação. É aquela menina que chega aos 15, aos 16 anos, e o namoradinho fala pra ela, o seguinte, se você não der pra mim, né, é sinal de que você não me ama. E a menina que recebeu o amor, né, o pai e a mãe amou ela de verdade, sentiu o cheiro dela, essa menina vira pra ele e fala assim, tá bom, então tchau. É isso. Porque o meu pai e minha mãe já me amaram, sabe? Aquele adolescente de 16 anos que o cara vai oferecer droga pra ele e fala assim, meu amigo, se você não experimentar, né, você tá fora da roda. Você tá fora da roda. O cara olha pra aquilo e fala, tá, então tô fora. Eu não preciso disso. Meu pai e minha mãe já me deram o afeto suficiente que eu precisava. Eles sabem meu cheiro. Eu achei maravilhoso você colocou. Eles sabem meu cheiro. Abraça o filho, sente o cheiro do filho, sabe a diferença, sabe fazer essa sabe quando algo mudou, sabe quando algo mudou. Isso. É muito interessante, por exemplo, quando eu volto na minha memória de infância, tem um cheiro que me remete à infância, que é de bolo assando no forno. Eu sou mineira, então, mineiro, tudo termina em comida. Quer fazer um mineiro feliz, chama para comer, meu filho, vamos comer. Aí, mineiro, a gente senta à mesa, vamos comer porque a gente gosta. E eu recordo que o meu pai, ele batia as massas de bolo na mão, e eram bolos que ficavam fofinhos. Minha mãe colocava aquilo para assar, montava a mesa ali, tudo bonitinho, a gente sentava, aquilo me lembra um cheiro de carinho. Eu sei que hoje muitas mulheres e muitos homens têm que dar um duro danado para se sustentarem, porque a vida não está fácil. E a gente não está falando aqui de uma forma legalista, a gente está falando de uma realidade que existe, que ainda mesmo você trabalhando, dando um duro, você pode fazer isso, porque os meus pais trabalhavam muito. E eu me recordo dos meus pais estando comigo, eu me recordo de provas que eu ia fazer, minha mãe acordando muito cedo para repassar a matéria comigo. E aí, Alessandra, como é que tá isso? Porque eu não aceito você perder média, como é que tá essas questões todas? Então, eu via um carinho. Eu sei que hoje muitas mulheres têm que sair muito cedo para trabalhar. Quando elas voltam para casa, ficam irritadas, homens também. Mas entrou dentro de casa, como o Papa João Paulo II, ele sempre falava isso, a nossa casa é uma igreja doméstica. Eu entrei em casa, eu tenho que deixar as vibrações distorcidas para fora. Ali é outra vibe. Ali é outro lance. Entendeu? O cara que está lá no escritório, quando ele entra em casa, ali ele é o maridão, é o pai. A esposa é a esposa. Jorge, eu fico abismada com as mulheres de hoje que falam assim, você acha que eu vou cozinhar? Eu fico pensando, cara, não tem coisa melhor do que comida de mãe. Você tá ligado nisso? Aí você fala assim, cara, você chega em casa, você pode comer em qualquer lugar, eu viajo muito. Quando eu volto para casa, mamãe, eu quero comer tua comida, é o tempero, é o gosto. Uma mulher que sabe receber o seu marido, em contrapartida, um marido também que sabe acolher a sua esposa. É outro nível. Eu acho que então, a gente precisa ter hoje faculdades para ensinar homens e mulheres a serem homens e mulheres. Boa. Não, Exatamente. sério, por quê? Qual que é o problema? Ah, porque minhas unhas... As minhas unhas estão aqui impecáveis. Eu lavo, passo, cozinho, arrumo. Não tem problema. Isso não faz da Alessandra menos. Isso não faz de mim inferior. Eu sou apenas uma mulher que sei cumprir o meu papel de mulher e está tudo bem. E que gosto de uma casa limpa, de uma cama cheirosa. Que delícia você deitar numa cama gostosa. Aquele cheiro assim de... O comfort, aquela coisa gostosa de uma casa que foi cuidada, não de uma casa desleixada. E isso faz parte do contexto familiar que está se perdendo, porque virou uma coisa, um balaio, assim, sabe? Um samba do crioulo doido, e que cada um faz você! Eu não sou obrigada! E aí, eu não sou bem obrigada a isso! E um povo que fala com os decibéis lá nas alturas, mas quando o telefone toca, vira uma seda. Alô? Oi, porque a gente põe muita máscara, né? Em casa a gente não usa máscara, na casa da gente a gente não usa máscara, mas pro outro da rua a gente usa muita máscara. Então, pra gente
retomar esse caminho de família, de pessoa, de pertença, a gente tem que mudar primeiramente a nossa mente. É fazer realmente uma metanoia que tem que acontecer, porque as distorções, elas são muito grandes. Quando a gente não desenvolve o nosso papel, né? O nosso papel como pessoa única, quando a gente não desenvolve bem o nosso papel como pessoa única, madura, nós não temos a capacidade de constituir família. Não tem, não existe. Eu não sou um ser humano primeiro. A gente precisa ser bem resolvido, gente. É uma fala que a galera fica falando aí, muita gente fala que é bem resolvido, eu fico assim, onde? Convenhamos, o grande problema é a falta de amadurecimento pessoal, né? É por isso que quando eu começo a falar sobre relacionamento dar certo, né? A primeira fala é sempre assim, as pessoas sempre começam assim, as mulheres, os homens, igual, é sempre a mesma inclinação. Ah, mas o meu marido, você não conhece, o meu marido faz isso, faz... Sempre assim, né? O marido fala assim, mas meu amigo, você não conhece a minha esposa, no consultório é terrível, no consultório é terrível. Você não conhece a minha esposa, isso, é isso, é isso. E eu falo isso muito para as pessoas, né? A partir do momento que você terceiriza a sua narrativa, você terceiriza a sua história, a sua biografia, você não pode mudar mais nada nela. Se não é você falando, fazendo, se não é você que se coloca aqui à disposição de mudar algo, se você não está disposto a começar, você vai ficar só esperando o outro, não adianta se queixar, não. A coisa não vai mudar mesmo. A sua narrativa vai ser a mesma. Né? A narrativa vai ser a mesma. Você vai continuar sendo uma história ruim. A história só é boa quando ela tem um bom personagem, um personagem bom, quem faz é você. Não adianta ficar esperando o outro. Né? Não adianta ficar, ah, meu marido não faz, meu marido não faz, meu marido não faz, meu marido... Tá, beleza, eu entendi essa parte. Agora, o que, que você pode fazer? Ah, mas não vou fazer se ele não fizer. Mas a gente vive uma era de terceirizar tudo, porque falta essa capacidade de assumir que eu falhei, eu errei, eu não tenho maturidade suficiente. É tão bom quando a gente reconhece. Eu sempre falo de autoconhecimento. Quando você se conhece, você não precisa colocar máscara. Você vai falar, olha, isso aqui eu não sou muito boa mesmo, não. Eu preciso melhorar. E aí, essa questão toda de terceirizar que a culpa é sempre do outro, é um infantilismo muito grande. É um infantilismo, é uma alma totalmente distorcida, sequelada. Eu jogo a culpa em você porque eu quero me isentar. E aí eu venho com o vitimismo e os mimimis, né? Que a gente está hoje, muita gente coroada de mimimi, tem uma coroa enorme escrita mimimi, porque não consegue lidar com elas mesmas, não consegue lidar com as suas limitações, com os seus erros, não consegue lidar com o seu egoísmo e, acima de tudo, com o seu orgulho. Perfeito. Por isso a gente vai terceirizando as nossas responsabilidades. Eu tenho que chamar no peito, Jorge, mais cedo ou mais tarde eu vou ter que chamar no peito. Porque somente quem é maduro encara as coisas de frente e fala, não, isso precisa ser mudado, então vai ser mudado agora. É isso. É agora, não é amanhã, é agora. Meu casamento tá uma merda. Tá uma merda esse casamento. Mas eu contribuí para ele ter essa merda. Desculpa a expressão, desculpa a palavra, desculpa tudo. Mas eu não achei outra palavra. Eu não achei outra palavra para falar. Mas aí você fala assim, cara, o que eu fiz para ter essa merda do jeito que tá? Porque todo mundo contribuiu ali, não é só porque alguém negligenciou. Ali tem sempre o combo é completo, gente, não é só uma pessoa, não. O negócio ali é todo mundo. E eu começo a olhar... Nunca é culpa de um só, né? Nunca é. É impossível ser de um só, Jorge. É uma questão das pessoas. Eu tenho que olhar e tenho que ver. Filhos reclamando dos pais, filho de 30 anos que depende do pai, cara. Meu Deus. É o Enzo. Não. Eu chamo lá no meu Instagram de Enzo. A gente tem um denominativo pra ele, é o Enzo. Que coloca pai e mãe. Eu não tô falando de depender porque você perdeu o emprego, porque pode acontecer de você perder o emprego, passar por uma dificuldade, seu pai e sua mãe vão te ajudar e tá tudo bem. Eu tô falando daquele cara folgado que passa o dia inteiro jogando videogame e come as costas do pai, que é roupa de... Você fala, cara, que mundo que você tá? E ainda fala mal do pai. Você diz que seus pais não te entendem, mas você não entende seus pais. Já falava do Renato Russo. Já dizia Renato Russo, né? E ele tinha razão. E ele tinha razão. Eu falo aqui no meu Instagram várias vezes, eu falo assim que a receita para você... bom que a gente tá fazendo um ciclo, né? A gente foi pai, mãe, voltou pro filho, vai pro pai de novo. Deixa eu falar uma coisa que eu achei muito legal a sua colocação. Então, uma coisa que eu falo muito aqui a respeito dos homens, né? A primeira forma de um homem ele abandonar o seu papel de homem, né? A primeira forma que ele tem é ele colocar-se em primeiro lugar. Você quer ferrar com tudo,
Você fala, eu em primeiro lugar. Né? E não só do homem, a mulher também, o filho também, qualquer um. Né? Você quer ferrar com a sua narrativa, você quer ferrar com a tua família, você quer ferrar com toda a tua biografia, a tua história. Faz o seguinte, se coloca em primeiro lugar. Primeiro eu. Deixa eu olhar pra mim primeiro. Pronto, é a receita. É a receita. Né? Não, primeiro eu. Deixa eu satisfazer primeiro o meu... É a receita pro cara ficar até o 50 de idade jogando videogame. Né? Até o 50 de idade jogando videogame. É um absurdo isso. Então, sinceramente, né? Se tem algum homem aqui que tá vendo a gente, tem quase 1000 pessoas aqui, maravilhoso isso. Tem quase 1000 pessoas ouvindo a gente. Se tem um homem aqui agora que joga videogame durante o dia, meu amigo, se tu é casado, se tu é tua esposa, né? Se tu não é casado, para de jogar videogame pra arrumar uma mulher. Pelo É amor assim de que faz. Deus, né? É assim que faz. Agora, se tu é um homem, pai de família, né? Para imediatamente com isso. Pega esse videogame, vende e dá pra caridade esse dinheiro, sabe? Né, sabe? Vai santificar esse dinheiro de alguma maneira. É bom nem guardar pra pagar conta. É sabe? verdade. Porque não tem lógica. É absurdo essa negação dos papéis, sabe? E eu bato muito nisso aqui na questão do homem, né? Esse homem que joga videogame, homem que fica... enfim, se eu começar a falar aqui, eu vou começar a falar de pornografia, que homem fica dado a isso. Várias distorções, né? A gente tem a pornografia que invadiu as relações hoje, né? O cara deixa de ter uma relação sexual saudável com a sua mulher para ter uma prática de pornografia e masturbação, de prostituição. Então, assim, são várias coisas que estão afetando hoje por uma falta de maturidade. Eu gosto muito de um versículo que está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: quem não cuida dos seus e principalmente da sua casa, renegou a fé e é pior que um infiel. Esse versículo, ele mexe muito, porque se eu não cuido dos que são meus... Cara, porque se um homem e uma mulher decidiram construir uma família junto, construir uma vida junto, ninguém casou para ser feliz, a gente casa para fazer o outro feliz. Então aí você sai do egocentrismo, né? Eu caso para fazer alguém feliz. Exatamente. E como que eu vou fazer esse alguém feliz? Cuidando, respeitando, fidelidade, blá, 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 que todo mundo já sabe. Todo mundo sabe, mas poucos praticam. E esse versículo bíblico... Gente, eu falo da Bíblia porque eu sou cristã. Então, sempre que eu for falar alguma coisa, eu vou citar alguma coisa bíblica. Não tem jeito. Esse versículo fala de uma coisa assim... Olha, quem não cuida dos seus e principalmente da sua casa, renegou a sua fé. E é pior do que um infiel. A palavra está dizendo assim, que é pior do que aquele que nunca ouviu falar que Deus existe. É pior. Porque se você não é capaz de cuidar daqueles que estão dentro da sua casa, você não tem competência para fazer nada do lado de fora. E vai aí uma ilusão. Quero falar, vou tocar nesse ponto e não estou nem aí. A galera hoje está pulando de galho em galho, né? Ah, não, casei, não gosto, eu vou com a outra, vou com outro, vou com aquilo, e aquela coisa, e vira aquela confusão. Gente, não se engane. Quando você conhecer alguém que reclamou do casamento, da relação que ele tinha antes, fica alerta. Porque muitas vezes o erro não está em quem está dentro de casa, está naquele que está falando com você. Naquele que saiu. Essa pessoa é mascarada, essa pessoa é mentirosa, essa pessoa é dissimulada. Normalmente a pessoa que sai dizendo que o outro é isso, que não sei o que. Cuidado. E aí, por uma coisa também que hoje as pessoas são muito incompletas e aí vive uma carência absurda e tentam suprir essa carência na cama, tentam suprir essa carência com bens materiais e acabam se ferrando mais ainda porque não tem como ninguém suprir aquilo que está na sua alma. Só Deus pode fazer isso. Só Deus. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Eu sempre falo cuidado ao se envolver com alguém que vem de término recente. Gente, cuidado. Aí eu vou viver porque é maravilhoso. Gente, a gente só é maravilhoso nos primeiros 30 minutos. Depois a gente é tudo mequetrefe. Exato. Eu vou mostrar minhas garras. Põe pra dentro de casa que você vai ver. As dele. A Cláudia que tá aqui vai mostrar as garras dela. A gente é bonitinho nos 30 primeiros minutos. Depois é tudo mequetrefe. A gente põe as garrinhas pra fora. Tenha maturidade e sabedoria para lidar com isso. Isso é muito sério. Eu falo que muitas vezes quando a pessoa sai de casa, né, quando acontece a separação, obviamente, generalizando, não tô falando de todo mundo. Tem casos e casos. Mas, via de regra, a pessoa, para ela sair de dentro de casa, ela tem que negar uma coisa chamada biografia. Ela tem que negar aquela história que ele estava contando
que ele jurou contar, né, diante do altar de Deus, ele jurou contar aquilo. O padre impõe a estola, ele fala, o que Deus não separe o homem, né, nasce entre eles, o Cristo nasce ali entre eles, o amor nasce, né, e tem que, o meu amor acabou, né, meu amigo, o amor já morreu, já ressuscitou, não tem como ele acabar, né, é uma pessoa, não é um sentimento. E aí, diante daquilo, a pessoa, ela resolve negar a sua biografia, sai de casa. Quando ela sai de casa, eu sempre falo isso, é necessário que você crie um personagem para sair. Você não consegue sair sendo você mesmo. Você tem que inventar alguém. E esse alguém que tu inventa é alguém melhor. Você inventa alguém na tua cabeça melhor. Por isso que esses relacionamentos, acabei de terminar um casamento, mas aqui a coisa tá boa agora. Lógico que vai parecer mais gostosinho. A pessoa inventou um personagem pra estar ali, né? Ela inventou um personagem pra estar ali. Não é ela de verdade. Ela precisa criar alguém para poder sair de casa. Hã? E aí depois acontece o que, cara, eu tô cansado de ver isso no consultório, cansado de ver isso aqui no Instagram. Tem dia que eu respondo mais de 300 direct, 400 direct. Ah, meu Deus, casei com novo, tô bonitinho, não sei o que, separei. É sempre as mesmas histórias. Sempre as mesmas histórias. Eu sei que você acabou de citar, é sempre a mesma história, igual. E aí o que que acontece? Para acobertar um caráter distorcido, para acobertar a falta de responsabilidade, eu acabo jogando a culpa na outra pessoa que está ali, né? E é muito interessante porque, olha, gente, casamento não é uma coisa, não é uma brincadeira, não é uma banalidade. Se as pessoas entendessem o valor do casamento, tudo seria diferente. Ali é uma fecundidade, um lar fecundo é outro nível. Lar fecundo geram pessoas inteiras, pessoas bem resolvidas. Olha, um lar fecundo é um lugar que se você bater a cara lá fora, tu volta sem medo nenhum, porque você sabe que ali tem bálsamo de cura. Gente, não tem nada mais gostoso do que colo de mãe, colo de pai, colo de irmão, família, estrutura que te dá base, que te sustenta. Muitas vezes a gente até troca a família por pessoas da rua e tal. Eu sei que até a Bíblia fala que tem amigos que são mais chegados que irmãos, eu sei. Mas quando a gente quando a gente tem essa base dentro de casa é outro nível. E aí, sabendo que eu tenho essa base, é outro nível, Jorge. Quando tem essa base, eu falo, cara, eu vou construir uma família com a mesma base. E aí eu vou começar a também avaliar os sinais. Tem gente que fala, casei, fulano, agora tá tão diferente. Tá nada, gente, já era diferente. Tu que é Já burro, era. tu que não viu, já era esse mequetrefe aí. Essa mequetrefe. A gente não vê mais essas famílias assim, né? A gente não vê mais casa cheia, Alessandro. Não tem mais. É homem e mulher pensando neles mesmos, vai ter um filho, desespera, arranca os cabelos da cabeça, né? A gente ia ter o quarto filho agora, a gente perdeu a gestação, teve um aborto. Acontece, é normal, Deus quis levar, né? Tá lá junto de Deus agora. E as pessoas perguntam, não, então agora, né, parou, né? Agora encerrou. E não, sabe? E não, encerrou. Quantos Deus quiser mandar. A gente não vê mais isso. A gente não vê mais isso, casa cheia de gente. Sabe, a gente não vê mais isso, casa cheia de menino. O pai e a mãe, um monte de menino, um monte de primo, tios, não sei o quê. Hoje em dia não. São famílias totalmente separadas. É um homem, quando tem um homem e a mulher já é muito, um filho só, sabe? A gente perdeu essa noção de família, de união, de esse calor que você falou, sabe? Isso é gostoso demais, sabe? Isso é gostoso demais. A gente não vê mais isso, sabe? Não tem essa união mais. Perdemos, estamos perdendo essa batalha, meu amigo. A gente tá perdendo essa batalha. É muito triste, né, quando você fala assim, nossa, tá diminuindo o laço, a compreensão uns com os outros, o cuidado, o zelo. E aí, se você não cuida dentro de casa, você vai cuidar fora, bem. Não vai cuidar fora, não. Tu não sabe viver aquilo ali em casa, vai saber fora? Não vai. Então é bom a gente avaliar muito essa questão da família, quem nós somos dentro da nossa família também. E qual o papel que nós desenvolvemos dentro da nossa família. Porque o discurso aqui é lindo. O lance é a prática. Perfeito. Aqui a galera, que lindo, nossa, que legal. Bate palma, né? Olha, é o hack perfeito, top demais. Mas o lance não é a falação. A questão é a ação. É colocar em prática. A gente não vive de aparência, nós somos essência. É um chamado que Deus nos faz desde sempre. Nós somos essência, muito mais do que aparência e essência. Então, por onde nós passarmos, a gente tem que realmente ser aquilo que nós acreditamos. E todo mundo aqui veio para deixar legado.
um legado decente, honesto, correto, Deixa verdadeiro, rastro, né? Como diz São José fiel. Maria. Deixa rastro. Caramba, legado, deixar alguma coisa que presta. É isso que a Isso. gente veio para fazer. E se nós acordarmos a tempo, dá para ter família, dá para viver, dá para Tá criar assim, né? filho. O mundo tá doido, mas você não é doido, você é doido. Não é. Então você cria filho nos seus moldes. Ah, porque lá fora tá distorcido, é complicado. É, mas você vai criar, você vai educar, você vai orar, você vai xingar, você vai fazer, você Perfeito. vai segurar. E desde que o mundo é mundo, tem confusão. Então, Amém. e nós sobrevivemos, tá tudo ok. Nós sobrevivemos. Ô, já tá dando quase 1 hora aqui, senão depois nós não conseguimos salvar esse negócio. Deixa eu te falar uma coisa. Eu queria... não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas eu queria, antes de mais nada, te agradecer muito, muito, muito mesmo, né? Você tá aqui comigo, você tá ter aberto essa oportunidade, a gente poder bater esse papo, que eu acho que foi maravilhoso. Né? Não sei se as pessoas gostaram, mas eu gostei demais, sabe? É bom ver gente assim, ver gente falando a nossa língua, né? Ver gente que tá caminhando no mesmo rumo. A gente precisa disso, a gente precisa se sustentar nisso, né? Isso é a primeira coisa. Faltando 5 minutos aqui, eu sei que você é uma mulher de oração, queria te pedir, fazer uma oração rapidamente pro pessoal também e te agradecer, viu? Sim, eu que sou grata a Deus por essa oportunidade, porque foi Ele que me deu essa oportunidade. Foi muito bom. Falar sobre família alegra o meu coração. Eu fico muito feliz. Que bom. Então, eu vou orar por você, você que está aí. Eu vou orar por você, pela sua família, independente do seu credo, da sua religião, que Deus possa te abençoar agora, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, pelo teu poder e pela tua autoridade, alcança homens e mulheres nesta live agora. Derrama sobre eles a unção, que nada mais é do que a capacitação que vem do alto, para que cada um de nós aqui possamos viver dentro da nossa casa o real sentido de família. E através das nossas vidas, Deus, estende a bênção sobre todos os nossos familiares, sobre a nossa casa, sobre todas as áreas da nossa vida, sobre os projetos que trazemos no nosso coração. Nós sabemos que nesta hora o céu está se deslocando em favor da terra. E por isso, nós nos posicionamos com um coração grato para receber aquilo que tu tens para nós. Por isso, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque preparastes para nós um banquete nesta noite. E esse banquete vai ser frutuoso no mundo espiritual. Amém. Amém. Obrigado por tudo. Amém. Eu que te agradeço, que Deus te abençoe, continue Amém. fazendo esse trabalho, e, enfim. E eu, a partir de hoje, estarei orando muito por você, muito mesmo. Combinado. Conta Por comigo. você, pela sua esposa e pelos seus filhos. Amém. Precisamos. Amém, querido. Até mais. Fica com Até Deus. mais. Amém. Com Deus também. Tchau, tchau. Tchau. Vou deixar a live salva. Alguém me perguntou aí. Vou deixar essa live salva, viu, galera? Vou deixar salva no perfil. Compartilhem com quem vocês quiserem. Muito obrigado. Um beijo. Fiquem com Deus. Até mais.